Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão na área mais uma vez aqui, trazendo agora uma reflexão e um pedido para você, um pedido de opinião para vocês. Vocês devem ter visto no título do nosso post qual seria o assunto. E o assunto é esse aqui: dar um passo atrás para depois dar dois passos para frente. Essa é a reflexão, né? Então, se nós pegarmos aqui os três últimos resultados, então, o Bahia levou 6-0, o Bahia sofreu para virar do fortíssimo time do Atlético de Alagoinhas, e quando o Bahia pegou uma equipe bem organizada como o Fortaleza, o Bahia levou 3. Isso sem a gente mencionar que a gente ainda empatou com a fortíssima equipe do Ferroviário do Ceará, e nós perdemos no início da Copa do Nordeste para a fortíssima equipe do Sampaio Corrêa. Então, essa é a dúvida aqui, ó. Dar um passo atrás para depois dar dois passos à frente. O que eu estou querendo perguntar a vocês? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente começou com um treinador que tem um pensamento de posse de bola e de atacar e de manter sempre o time lá na frente para poder sempre buscar o resultado, sempre buscar os triunfos. Mas ultimamente, né, como vocês estão vendo aqui do lado, nós não temos tido todo esse sucesso. Então, a pergunta é essa: um passo atrás, ou seja, rever um pouco os conceitos para depois ganhar confiança do time, ganhar confiança da diretoria, ganhar mais a confiança de nós, né, torcedores, para depois aí retomar esse projeto com mais força? Essa é a pergunta que eu estou fazendo, e para tentar dar um pouquinho de ideia a vocês, eu vi um dos vídeos do canal ESPN Brasil. Então, já pedindo a vocês, está escrito aqui embaixo, inscrevam-se no nosso canal, inscrevam-se no Estádio Esquadrão, mas vai lá na ESPN Brasil e inscrevam-se também lá, porque tem um conteúdo muito bacana, tá? Então, tem um dos comentários da semana, ele fala exatamente sobre o Bahia, sobre essa sequência de resultados não muito bons, né, ou ruins do Bahia. Eu vou aqui botar ele para vocês. Só um lembrete antes de seguir, fiquem até o final, né? Se vocês já chegaram até aqui, por favor, ouçam ou assistam esse comentário da ESPN até o final, para vocês entenderem a minha pergunta, para vocês embasarem a sua resposta e para vocês sentirem qual é a nossa opinião aqui, beleza? Vou jogar lá, presta atenção. Tudo bem? O Bahia começou a temporada fazendo barulho. Vendeu a sua SAF para o Grupo City, que é o grupo que controla vários clubes no mundo, mas principalmente o Manchester City, e que prometeu tratar o Bahia como o segundo clube mais importante do grupo, talvez ali comparável talvez com o New York City, abaixo apenas do Manchester City. Ou seja, o trabalho no Bahia não é só para, teoricamente, para formar jogador e vender ou transferir para o Manchester City, é para ganhar título. É um projeto para ganhar títulos, como esse grupo já ganhou título na Inglaterra, já ganhou nos Estados Unidos, já ganhou na Austrália, né? Então a ideia é tratar o Bahia com esse mesmo status e buscar títulos no Brasil. Daí saiu contratando jogador, muitos jogadores jovens. Eu até gostei do perfil de jogador que o Bahia contratou, jogadores jovens que aparentaram ter potencial para crescer, mas não estavam conseguindo explodir nos cenários em que estavam, nos clubes em que estavam. Então era um clube que talvez conseguisse jogadores por um bom preço e que num ambiente melhor, num ambiente em que eles tivessem mais confiança, apostassem no desenvolvimento das virtudes, eles poderiam crescer. Agora, a gente chega na última semana de fevereiro, o Bahia está na lanterna do seu grupo da Copa do Nordeste, venceu um jogo só, mas
perdeu do Sampaio Corrêa, no jogo que até o Bahia nem foi mal, mas perdeu do Sampaio Corrêa, mas principalmente, né, tomou uma pimba lá do Fortaleza por 3-0, um jogo que o Fortaleza desencanou de jogar o segundo tempo, né, fez 3-0 no primeiro tempo e desencanou de jogar o segundo tempo, ainda que o terceiro gol do Fortaleza tenha sido irregular, mas também é verdade que o Fortaleza fez um outro gol no segundo tempo legítimo e mal anulado. E o Fortaleza, e o Bahia tomou de 6-0 do Sport nesta semana. E daí um resultado contundente que já desperta muita desconfiança de uma torcida que começou a ficar desconfiada, mas agora ficou ainda pior, né? Nem o fato de ter vencido o Vitória num Bavi pelo Campeonato Baiano aplaca isso, né? Ganhou só por 1-0, um jogo que talvez o torcedor do Bahia até esperasse uma vitória com um pouquinho mais de tranquilidade, considerando que o Bahia está com investimento, é um clube de Série A, o Vitória está voltando agora para a Série B. O que está acontecendo com o Bahia e o que o Bahia precisa fazer? Muita gente defendendo que a torcida do Bahia precisa ter paciência, porque o trabalho é de longo prazo, tem muita mudança sendo implementada, e eu concordo com isso. Tá? Em princípio eu concordo, mas com ressalvas, tá? Não é que eu concorde com isso, não acho que... Agora vem a parte interessante, galera. Se você chegou até aqui, agora é que o negócio vai começar a ficar interessante. As opiniões dele, elas começam a convergir e a seguir um pouco na linha da pergunta que eu fiz para vocês. Dá uma olhada. Que a questão seja só cobrar o torcedor do Bahia, cobrar paciência desse torcedor do Bahia. Tá? De fato, acho que precisa ter paciência. O projeto faz sentido, é um projeto de longo prazo, então talvez o começo mais atribulado seja compreensível, considerando que lá na frente a gente pode ver resultados positivos disso, também começar a entrar em pânico por qualquer besteira, ou por qualquer resultado, tomar de 6-0 não é besteira, mas por qualquer resultado, pode fazer pode fazer um trabalho que no final das contas faz sentido ser implodido no seu começo. Agora, também é verdade que não dá para sair perdendo de 6-0 do Sport, de 3-0 do Fortaleza, independentemente do Sport e do Fortaleza, tá? Sair perdendo 3-0, de 6-0 nas suas principais competições, na sua principal competição de primeiro semestre, que é a Copa do Nordeste. Não dá para sair perdendo desse jeito, né? Verdade que é um trabalho longo, que a ideia é que dê resultado em longo prazo, tudo, mas, por exemplo, o Vasco, que começou com problemas também, perdeu do Volta Redonda, a torcida ficou desconfiada, o Vasco começa a dar resultado já. O Vasco vive uma situação muito parecida com a do Bahia. Saiu da Série B, passou por muita mudança, o Vasco até parece, acho que não fiz a conta, mas acho que o Vasco é capaz de mudar mais o time ainda que o Bahia, perde o seu principal jogador, o Vasco tinha um grande jogador, o Andrei Santos, e perde, talvez até volte, mas neste momento perdeu o Andrei Santos, não está jogando, e o Vasco começou a botar a cabeça para fora. Já ganhou o clássico contra o Botafogo, jogando bem, já começou a jogar um futebol um pouco mais convincente depois de um início atribulado. Aí acho que a questão do Bahia entender, daí o Bahia, a diretoria da SAF do Bahia e a comissão técnica do Bahia, inclusive principalmente o técnico Renato Paiva, começar a entender um pouco o momento, começar a entender o que é preciso fazer e talvez ser um pouco pragmático e tratar de apagar incêndio. Depois até retoma o trabalho, mas de repente mudar o rumo, porque o rumo que o trabalho tem... Agora que começa a ficar interessante a conversa, ó. Presta atenção agora, presta atenção nele falando. Agora é que a conversa vai ficar bacana. Parecia fazer sentido, mas se perdeu um pouco. O Bahia começa com uma formação básica, daí quando perde o Canu na zaga e o Rezende no meio de campo, a defesa... Essa agora são duas informações importantes. Perder Canu na zaga e Rezende no meio campo. Isso aí nós temos que lembrar, vocês têm que lembrar disso também, tá? Cai demais. O time não consegue absorver a perda desses jogadores. Além disso, o Renato Paiva começa a fazer muita mudança no time, um time que no começo da temporada até parecia estar encontrando uma cara, ele começou a mexer demais. Então ele jogou em 4-3-3, tendo o Ricardo Goulart de centroavante, né, de referência ao ataque, jogou em 4-3-3, tendo o Everaldo de referência, jogou em 4-3-3, tendo os dois, o Everaldo e o Ricardo Goulart, só que deu o Ricardo Goulart de meia, foi mudando o time, jogou em 4-2-3-1, foi mudando o time e o time foi perdendo cara, foi perdendo a capacidade de controlar o jogo e, além de tudo, ficou muito vulnerável na defesa.
tem a ver também com o estilo de jogo. O Renato Paiva quer que o Bahia jogue esse jogo de mais movimentação, é um tal de jogo de posição, né? Mas jogo de posição não é que os jogadores ficam posicionados, tá? É que a prioridade é a posição no campo, eles rodam, mas ocupar posições dentro do campo, não é que o jogador cada um fica na sua posição paradinho, tá? Muita gente entende exatamente o contrário. Esse é um jogo, na verdade, que os jogadores se movimentam muito. Mas essa movimentação tem que ser muito bem treinada, ela tem que ter muito bem memorizada entre os jogadores. Então o jogador fazer com que essa troca de posicionamento de um para outro seja uma coisa orgânica, seja uma coisa que saia automaticamente. Até isso acontecer, o time deixa espaço. Então, ou o time consegue controlar o jogo porque ele fica com a bola no pé e não acontece muito, ou o time vai deixar espaço e o Bahia tem deixado espaço. Tem deixado muito espaço, os jogadores têm ficado vulneráveis, e daí você pega também um time com um elenco jovem, daí talvez tenha mais dificuldade de lidar com isso, porque à medida que a pressão vai crescendo, à medida que eles vão perdendo o controle do jogo, os jogadores se enervam e daí cometem erros. O Raul Gustavo, por exemplo, tem cometido erros nos últimos jogos, ainda mais ele que perde o companheiro de zaga, com quem a coisa parecia até começar bem a temporada. Então o Bahia começa a cair demais. E para piorar, o Renato Paiva, sob pressão, ele tem tido uma atitude que é até mais comum em técnicos europeus, e ele é português, então técnicos portugueses também, alguns têm isso, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Em alguns momentos parece que ele expõe um pouco os jogadores. Por exemplo, o jogo contra o Sport foi um jogo com um gramado pesado por causa de chuva, o Bahia tenta jogar tocando a bola no chão, que é como o Bahia tá tentando desenvolver o seu time, só que não fica mais difícil você tocar a bola com gramado pesado. O Sport deitou e rolou e ganhou de 6-0. O Bahia também teve um jogador expulso logo no começo, por uma falta como último homem. Daí na coletiva ele vai lá e fala que isso foi conversado, que era para tentar fazer um jogo mais longo nesse cenário, mas o time tem dificuldade de se adaptar a isso, os jogadores não fizeram isso. Quando ele fala isso dessa forma, parece que ele está expondo o jogador, que houve uma orientação da comissão técnica para não se jogar assim, e os jogadores não fizeram isso. Os jogadores jogaram com bola no chão. Isso expõe um pouco o jogador. Ele em outros momentos também fala sobre falhas de jogadores jovens, o jogador pode se sentir exposto, ainda que ele até fale também que é mais compreensível que jogadores jovens tenham alguma oscilação. Mas quando ele fala esse tipo de coisa, o jogador se sente exposto. Na Europa, isso é um pouco mais comum, então o jogador já está um pouco acostumado a lidar com isso. Aqui no Brasil nem tanto. E numa situação em que o clube está em crise, ainda mais jogadores jovens, talvez fosse o caso de ter uma postura um pouco diferente, abraçar um pouco mais o time e ser um pouco mais pragmático. Inclusive na montagem do time e no desenvolvimento das jogadas. Tá, a ideia lá na frente é um time que toque a bola, toca a bola, vai dominar. É assim que o Grupo City monta seus times, é assim que o Renato Paiva montava o Independiente Del Valle, por exemplo. É assim que o Bahia quer ser. Beleza. Neste momento, não está funcionando. E vai ficar tomando paulada de todo mundo na Copa do Nordeste até funcionar? Talvez seja o caso de agora dar um passo para trás. Não, deixa um time um pouco mais rústico, acerta a defesa, porque ele pelo menos para a sangria de gols, então para de tomar tanto gol, daí você consegue alguns empates de 0-0, uma vitóriazinha por 1-0 ali em bola cruzada, o Everaldo meteu a cabeça lá e o Bahia ganhou o jogo. Alguma postura um pouco mais assim, para parar essa sangria, voltar a competir nos jogos. Talvez nem seja o suficiente para conseguir uma classificação na Copa do Nordeste, porque o Bahia já ficou para trás, ainda que nem esteja tão para trás assim. Né? Ainda com, 2 vitórias, o time já volta para a zona de classificação. Mas, de qualquer maneira, tem que parar essa sangria. Não pode ficar tomando tanta paulada assim, porque senão fica difícil. Tem jogo com vitória daqui a pouco. Não pode ficar tomando tanta paulada assim, porque o torcedor tem motivo de ficar cabreiro. Né? Por mais que você fique exigindo, pedindo paciência do torcedor, o time só está tomando paulada. Então acho que o torcedor tem que ter paciência, mas você também tem que apresentar ao torcedor um sinal de que você está sentindo aquilo também. O torcedor perceber que a diretoria também sente aquilo que ele está sentindo e que está tentando resolver.
e que está acreditando naquilo, mas está tentando resolver. Acho que o Bahia tinha que talvez mudar um pouquinho nesse primeiro momento. E olha, não é assim inédito, porque, por exemplo, o Erik ten Hag, técnico do Manchester United, ele fez isso. No começo da temporada, quando ele chega no Manchester United, ele quer fazer o time jogar daquele jeito, que é o futebol do Ajax, que ele treinava, um futebol holandês, que é essa ideia de jogo com mais movimentação, um time que controla o jogo, fica em cima. O que aconteceu? O Manchester United estava tomando paulada, perde em casa do Brighton, toma de 4-0 do Brentford. O que ele faz? Ele volta atrás, ele faz um time que fica jogando atrás, um time reativo, joga em contra-ataque. Por quê? Porque tinha que parar a sangria, ele não podia continuar tomando gol daquele jeito, tomando tanta paulada uma atrás da outra. O Manchester United começa a conseguir alguns bons resultados, até ganha do Liverpool e ganha do Arsenal, mas começa a melhorar ali, porque pelo menos melhorou a defesa, e aos poucos ele começa de novo a soltar o time. E agora a gente vê o Manchester United jogando muito bem, até eliminou o Barcelona da Liga Europa. Dentro da nossa realidade de futebol brasileiro, o Bahia podia fazer alguma coisa assim neste momento. É correto pedir paciência para o torcedor, mas tem que apresentar alguma coisa para ele também. Não dá para continuar desse jeito. Acho que lá na frente, acho que o objetivo final desse trabalho do Bahia tem que continuar sendo o mesmo, mas talvez mudar o caminho. De repente, fazer um caminho que desde já o Bahia tente jogar desse jeito, não está funcionando, volta para trás, volta umas 2 casinhas e tenta chegar de um outro jeito. Porque do jeito que o Bahia está perdendo, corre o risco de perder a confiança da torcida, corre o risco da comissão técnica perder a confiança dos jogadores, e daí, para voltar para o rumo certo, fica mais difícil ainda. Tá? Mas é isso, então se gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou, dá joinha para baixo, se inscreve no canal, clica. Pronto, voltei. Tá aí, galera, essa é a opinião do analista da ESPN, essa é a opinião que eu concordo. O Bahia precisa ter um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. A gente já entendeu que no longo prazo o Bahia quer jogar dessa forma. Só que no curto prazo, a gente precisaria de jogadores que já conseguissem implementar e dessem alguns resultados imediatos, senão nós que somos torcedores, a diretoria, todo o projeto de longo prazo pode fracassar. Então, o que o treinador pode fazer? O comentarista, o próprio ali, falou, né? Volta 2 casinhas atrás. Eu preciso dar só um passo atrás. Então, vamos tentar não perder ou não tomar de goleada. Vamos tentar empatar, vamos tentar ganhar de 1-0. Talvez a Copa do Nordeste já tenha ido para o saco, mas o objetivo talvez não seja a Copa do Nordeste, seja um bom campeonato brasileiro. Então, vamos tentar dar um passo atrás, vamos tentar ganhar uns resultados, ganhar uma confiança, implementar uma maneira, um meio a meio, não esse do jeito que está indo, não o jeito que era o antigo, alguma coisa no meio termo, para quê? No futuro a gente possa implementar com mais consistência e num ambiente que você tenha mais confiança, porque nós vimos essa semana pichação, nós vimos a galera correndo atrás e falando forte em cima dos torcedores, da diretoria. Então, dá um passinho atrás, se organizar melhor para poder subir com mais velocidade, né? Eu acho que essa é a opinião, eu concordo. E aí o analista da ESPN, ele ainda coloca alguns exemplos do Manchester United, né? Do rival do nosso primo maior, do Manchester City. Treinador novo, filosofia nova, num ambiente que ele não conhece. Então, o que ele fez? Ele tentou implementar, não deu certo, ele voltou uma casinha para trás e depois ele foi para frente. Então, essa seria a ideia, né? Um passo atrás para, eventualmente, dar um passo à frente. E aí, agora aqui, ó, nós estamos querendo saber a sua opinião. Qual é a sua opinião? É mudar tudo mesmo, jogar para fora e nada disso? Estádio Esquadrão, vocês estão malucos? Ou você acha que realmente dá um passo atrás para depois dar 2 para frente? Entendeu, galera? Deixa aqui agora a sua opinião, deixe seu like, deixe sua curtida, que a gente agradece. Valeu, Estádio Esquadrão se despede. Não se esqueça de deixar a sua opinião. Valeu, um abraço e fui! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.